Nos últimos tempos, o número de pessoas recebendo os seus vistos tem vindo a aumentar. E perguntas que venho recebendo assim com uma certa frequência é: ô Augusto, diga-me ao certo quais são os documentos que eu preciso tratar tão logo eu chegue aí. Então, com base nestas perguntas, eu vou procurar explicar passo a passo sobre quais documentos, onde tratar, e vou procurar abordar também um pouquinho sobre o IRS. Isto aí que muito vamos ouvindo aí, multa nas finanças, não é multa nas finanças, como é que isso funciona, o que é isso e como é que funciona. Interessante, não é? Bora lá descobrir então. Meu nome é Augusto Manuel e seja muito bem-vindo ao canal Tô de Malas Feitas. Ainda não és subscrito? Subscreva o canal, ative o sininho das notificações de maneira que o YouTube te vá notificar sempre que eu for postar conteúdos novos aqui no canal. E sem mais enrolações, bora lá pro vídeo. Pronto, eu prometi não dar rodeios. E com base nisso, nós vamos precisar de 2 documentos. Assim, para início de conversa, vamos precisar de 2 documentos. Vamos precisar primeiro do NIF, que é qualquer coisa como número de identificação fiscal, ok? É conhecido em vários países também como número de contribuinte, ok? Que é basicamente um número atribuído pelas finanças para servir como meio de identificação na compra de bens ou serviços, ok? É do tipo, eu, por exemplo, tenho um número de identificação, tenho um número nacional, tenho um documento nacional, só que este documento não serve para situações econômicas, situações financeiras, pronto. Então o NIF serve como que a minha identificação para compras que eu vou fazer ou vendas. Para compras, pronto, vamos aqui, não vamos complicar. Para compras que eu vou fazer, ok? Então basicamente tudo que eu for fazer, se tem a ver com dinheiro e necessitar alguma identificação, então é este número que vamos usar, que é o NIF, ou que é o cartão de contribuinte. E aqui, para início de conversa, é o primeiro documento que você vai tratar. Porque eu vou explicar lá mais adiante sobre o IRS, como é que funciona, como é que não funciona. Eu vou explicar por que razão é que tem que ser o primeiro documento aí a tratar. Pronto, é um documento pessoal, é intransmissível, ok? Então, para tratar o documento, precisa ser presencial, você presencialmente, ou através de delegação de poder. Faz uma procuração a uma terceira pessoa para fazer, ou nos casos de que seja menor de idade, os encarregados conseguem fazer por ti. Aqui o sistema está distribuído cá no país, o sistema está distribuído em 2 grupos. Tem dois grupos do tipo, tem algumas instituições, algumas finanças, em que o atendimento é chegaste pronto, esperar a tua vez, receber uma ficha, esperar a tua vez e ir lá tratar. E tem aqueles que é por marcação, você precisa ter uma marcação para poder ir tratar. Recordando que aqui é autarquias, então as leis, os procedimentos em muitos dos casos não são todos iguais, ok? Vão variando algumas vezes de região para região. Estás prestes a vir, tens a viagem marcada, por exemplo, o que vais fazer é procurar consultar como é que é o sistema na área em que você vai residir, ok? Não, olha, na área em que vou residir o sistema é por marcação, ok? Então procura ver se alguém consegue fazer a marcação por ti, porque infelizmente, por causa do número de solicitações, as datas a cada dia que passa, a cada mês, a cada ano que passa, então tende a ficar muito, mas a procura acaba sendo tanta que as datas vão sendo muito distantes. Então, para evitar problemas, procure ver, tem alguém aí na região, tem alguém, um próximo aí na região. Então procure, ele que vai lá saber, peça para aí, ele, ela, ir lá saber se é possível e fazer a marcação.
tá vendo? Pode fazer a marcação por ti, de maneira que você, assim que chegar, simplesmente não terás de se preocupar mais com a marcação, apenas esperar a data. E pronto. Ainda nesta senda dos NIFs, temos duas modalidades de NIF. Primeira modalidade de NIFs são os NIFs atribuídos a cidadãos residentes ou nacionais, ou que pessoas que tenham residência em Portugal. E a segunda modalidade é para os não residentes, ok? Entende-se por não residente toda e qualquer pessoa que não tem nenhum vínculo com o país. Refiro-me nunca viveu no país, pronto, não tem um endereço cá no país, ok? Então este aqui é não residente, que muito provavelmente é o teu caso. Refiro-me a você que nunca tratou o documento antes, nunca residiste legalmente cá no país, então certamente o teu caso é não residente. Neste caso, vai ser necessário você ter um representante. Representante, ou também conhecido por representantes fiscal, são basicamente pessoas que residam no território português, que tenham residência, sejam portadores de um título de residência, sejam portadores de uma autorização de residência, sejam portadores da nacionalidade ou qualquer outro documento que os permita residir legalmente, fixar residência legalmente cá em Portugal. Então você vai levar esta pessoa nas finanças de maneira a dizer, é mais ou menos como que, olha, eu não tenho relações cá com o país, ok? Mas eu tenho relação com ele que tem relação com o país. Ok? Do tipo, epa, já que vocês não conseguem me encontrar caso haja alguma situação, caso haja alguma condição, não conseguem me encontrar porque eu não tenho vínculo com o país, então podem encontrar ele, que ele consegue me encontrar, ok? Então o representante vem basicamente desta maneira, neste sentido. Então, nesta altura, o teu documento vai sair, o teu NIF sai, só que o problema não é com tua morada, ou seja, a tua morada vai ser do teu país de origem. Por quê? Porque você não tem nenhum vínculo aqui com o país, você não tem morada aqui e eles têm que meter alguma morada. Então, tecnicamente, eles pegam a morada do teu país de origem através do teu passaporte, tiram a morada do teu passaporte e que anexam aí. Tá vendo? Você continua com o representante lá embaixo, no campo do representante, vai os dados do representante. Significa que você não vive aqui, por onde você vive é no sítio X, no país X, município X, XXXX. Mas quem vive aqui, está na condição de ter o representante aqui, é o fulano de tal, que vive no sítio XXX e no sítio X. Legalmente, não tem nenhuma responsabilidade dele para contigo. Ou seja, o crime, essas situações não são, tecnicamente não são transmissíveis, não é? Então, aquilo vai ser mais ou menos como um endereço de correspondência. Suponhamos que você queira solicitar a carta, por exemplo, queres solicitar as tuas credenciais, as tuas coordenadas para ter acesso à tua conta nas finanças. Porque a partir do momento que tu tem um NIF, você pode se registrar no portal e depois passar a gerir a tua conta no portal das finanças. Só que eles não entregam fisicamente a tua palavra passe. Então eles precisam entregar, precisam dar a alguém, algum endereço, eles precisam enviar para algum endereço. Então o endereço do representante vem basicamente nesses sentidos, tá vendo? Eles enviam no teu, não podem enviar porque é lá fora do país, pronto. Então eles enviam no endereço do teu representante. Tem alguma carta, tem alguma coisa que eles precisam de enviar, eles pegam e enviam no endereço do teu representante, ok? Como é que funciona, Augusto Manuel? Eu levo a vida assim com o representante, como é que funciona isso, como é que não funciona? Simples, a partir do momento que você começa a trabalhar, a partir do momento que você tem, por exemplo, uma residência, tem uma autorização de residência ou tem a manifestação de interesse, você pode levar os dados até lá, as finanças,
Tem o contrato de trabalho, por exemplo, também. Você pode levar os dados lá às finanças e dizer, olha, nesta altura eu já tenho residência cá em Portugal, já fixei, tenho motivos suficientes para fixar residência cá em Portugal e já não preciso de representante. Tá vendo? O que eles fazem basicamente é simplesmente pegar a residência em que você vive, o teu endereço, substituir lá onde estava o endereço do teu país de origem, no meu caso, por exemplo, o endereço de Angola, onde estava o endereço de Angola, Luanda, rua X de tal município tal, eles tiram aquele endereço e põem o endereço daqui. E onde está o representante, os dados do representante, eles automaticamente deixam em branco. O que significa que eu já tenho o endereço aqui, já não preciso de um representante. Ok? É basicamente isso. Tirar o representante é isso. Basta você ter motivo, ou motivos não, basta você ter condições de fixar residência. Tens o endereço cá, então eles automaticamente tiram o representante para substituir os teus dados. É simplesmente no computador, é na hora. Aquilo é na hora, não é porque não, é burocracia, tem que escrever carta, não. É simplesmente você ir e dizer, olha, tenho aqui este documento que já me autoriza a fixar residência cá, tenho o endereço cá e pretendo tirar o meu representante e atualizar minha morada. E pronto, assim simples. Não, e é que é simples conforme é simples. Não estou aqui nem meias voltas, porque não, será que é tão difícil? Não é tão... Não, é simples. Epa, ô Augusto, já que estás a falar destas coisas das finanças, como é que funciona isso aí que costumam a dizer sobre multas? Não é multas, porque se não meter o representante, não tirar, tem multa, não tem multa. Como é que funciona isso aí? Olha, relativamente a esta situação, não é que seja um problema propriamente dito. Um problema conforme tem muitas agências, pronto, tem nos feito crer que seja. É do tipo, é basicamente um problema pequeno, só que eles puxam o zoom no problema. Uma questão, essa situação nem é problema. Eles puxam o zoom, você olha como se fosse grande de verdade e depois eles te dizem, não, mas tem aqui a solução. Tem a solução, é só você pagar e a solução está aqui. Mas na verdade, primeiro é que basicamente o que funciona é o quê? Tem uma modalidade aqui do que o governo usa, o governo português usa, não sei há quanto tempo, e acho que também não nos interessa saber há quanto tempo, mas o certo é isso, que chama-se IRS. É basicamente do tipo, absolutamente toda a fatura que tu tiveres, todas as compras que fizeres ao longo de um ano, ok? Ao longo de um ano, ok? Toda a fatura que fizer, todas as compras que fizeres ao longo de um ano, você e adicionares e introduzires o teu NIF, tipo as compras vais fazer porque eles perguntam, queres com NIF ou sem NIF, conforme funciona na nossa realidade também, com NIF ou sem NIF. Pronto, com NIF, ok. Com NIF ou sem NIF, com NIF ou sem NIF, com NIF. Pronto, no final do ano, o governo pega tudo isso. O governo, tecnicamente, não, você. Pronto, vai ter de preencher, tem no site das finanças, onde vais consolidar as faturas, isso aqui são outros 500 também. É fácil, mas é basicamente assim, vais pegar todas as compras que você fizeste ao longo do ano, vai meter de um lado. No final das contas, o governo pega todas as compras que você fizeste, mete de um lado. E pega todo o rendimento que você tiveste ao longo do ano e mete do outro lado. Tipo, salário, quanto é que você ganha mensal? Ao longo do ano ganha quanto? Não, por exemplo, ganha 10 mil euros ao longo do ano, não é? E fez compras na ordem dos quantos? Não, fez compra, por exemplo, igual ou um pouquinho inferior a este valor. Então, a diferença o governo pega, deposita na tua conta. No final do ano, pega e te paga. E sem rodeios, pega direito, você paga para ti. Ok? Agora, se você, por exemplo, quanto é que gasta? Não, quanto é que ganha? 10 mil euros. Quanto é que você, por exemplo, gastou? 11 mil. Não, o governo fala, calma aí. Como é que ele ganha 10 e gastou 11? Então esse tentou burlar o sistema. Então você vai pagar a diferença. Ao invés do governo te pagar, você quem paga o governo pela diferença.
ok? Então, IRS é basicamente isso, é a consolidação de todos os ganhos e gastos que você fez ao longo do ano. A diferença, se for negativa, negativa para ti, no caso, o governo acaba, ou seja, a diferença, se for negativa, o governo acaba pagando. Se for positiva, então você acaba pagando o Estado, ok? É basicamente assim. Mas isso, atenção, que só acontece quando a tua morada fiscal é cá dentro de Portugal, ok? Por quê? Porque se a tua morada fiscal é aqui dentro, no caso, tu vai atualizar teu endereço, daí que é recomendável sempre indo atualizar. Então logo chegues, criar condições, depois assim que tem as condições criadas, vai lá atualizar o endereço. Se o teu endereço continuar no país, por exemplo o meu, se continuasse, suponhamos que seja Angola, no final do ano, no próximo ano, aquele vai de abril a junho, se não estou em erro, então no final do ano, neste período, se o meu endereço continuar Angola, então significa que eu não tenho direito. Por quê? Porque a minha residência fiscal não é aqui. Significa que eu posso gastar aqui, mas a tributação é lá, não é aqui. Não sei se conseguem compreender. É do tipo, você está a vir da casa do vizinho para vir gastar na minha, ok, fixe. Só que o problema, você tem que trazer tua mala da casa do vizinho para aqui. Porque você está a fazer compra e está a meter a mercadoria diretamente aqui, na tua mala que está aqui. Agora, se você vem assim, a tua mala continua lá, você tipo compra a mercadoria aqui, mas você tá a meter lá na tua mala. Então não tem como eu depois analisar quantos produtos tem na tua mala. Quantos produtos tem na tua mala, quanto gastaste, quanto era para gastar, porque você nem trouxe aqui. Então, tecnicamente, daí que é necessário fazer a alteração da morada. E mais uma vez, deixa eu repetir aqui, nunca é demais. Isso não é coisa que tem que ser um especialista a fazer. Não, tem que ser agência, tem que ser o contabilista, tem que ser... Não, é você pegar simplesmente, chegar às finanças e dizer que eu preciso de alterar a minha morada. Assim simples. O segundo documento aqui da nossa lista é a segurança social. Deveria ser o primeiro, só que você não consegue tratar a segurança social sem o NIF, ok? Daí que o NIF é o primeiro documento. Segurança social, basicamente, conforme nós sabemos, é basicamente um documento que obriga a todo e qualquer funcionário a fazer tributação, ok? Você começa a trabalhar, não importa se é por conta própria, se é por conta de outrem, mas você tem a obrigação de fazer um desconto. O total, a lei aqui de Portugal são 34 qualquer coisa por cento do salário para trabalhadores por conta de outrem, ok? E é 11% para ti, do tipo, todos os meses que eu trabalhar eu dou 11% e a empresa, pronto, vai dar o restante, ok? Vai dar o restante, são 23, não é? Então, é basicamente sem este documento, não importa, existem muitos serviços em que é trabalho temporário, por exemplo, 1 dia, 2 dias, até nestes aqui que você vai prestar serviço por 1 dia, por 2 dias, você é obrigado a ser inscrito na Segurança Social. Não, mas assim eu vou trabalhar só hoje, amanhã vou coisa. Por exemplo, existem aquelas empresas que eles querem alguém porque o número de trabalho para aquele dia prevê que vai aumentar, então querem uma pessoa só para aquele dia. Ou não, tem alguém que na última da hora confirmou que não vai poder aparecer, então eles precisam de alguém para substituir porque não conseguem trabalhar sem aquele número de funcionários. Então essas empresas de serviço temporário basicamente já têm, eu inclusive tenho algumas, presto serviço em algumas. Então já tem basicamente aqueles funcionários, ligam, aqueles colaboradores, pronto, ligam e para estar disponível, estou disponível, vai prestar o serviço. Só que obrigatoriamente esses têm que inscrever na Segurança Social, esse 1 dia tem que inscrever na Segurança Social e no dia seguinte vai cessar a atividade, tá vendo? Hoje eu entro na Segurança Social, vejo, começou vínculo laboral com a empresa X. Amanhã entro, não, vínculo laboral cessado. Por quê? Porque o nosso contrato é de 1 dia apenas, só que ele tem a obrigação de me inscrever na Segurança Social.
E daí que, sem segurança social definida, já falei com vocês numa, duas, três ocasiões aqui do canal, e espero mesmo, bem sinceramente, que o YouTube não entenda que é conteúdo repetido, depois vai me banir. Então é basicamente isso. Você não consegues, absolutamente não consegues fazer nada, enquanto empregado, tipo de trabalho sem segurança social. Você precisa de segurança social. E eu também já deixei o relato como é que se trata, como é que não se trata. Se ainda não viste este vídeo, eu vou deixar aqui em cima no card. É pegar, assim que terminar esse, não vale a pena saltar agora, hein? Vamos terminar aqui, depois vais lá ver como é que não é. Este é o conteúdo que eu gostava de partilhar contigo. Espero que tenha gostado mesmo aqui do conteúdo. Não subscreveu? Subscreva. Ative o sininho das notificações, de maneira que o YouTube te vai notificar sempre que eu for postando conteúdos novos aqui no canal. Vou despedir, mas com a promessa de voltar num próximo vídeo aqui do nosso canal.